Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje, aula de ciências. E eu quero que vocês peguem a apostila lá na página 9. Nós vamos trabalhar da página 9 até a página 14. E nós vamos falar sobre os efeitos do calor. Vocês sabem que os materiais que existem, eles são bem diferentes. E isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. E as substâncias que compõem esses materiais podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Os materiais no estado sólido, como a madeira ou os tijolos, eles possuem forma e volume definidos. Então, ao observar um bloco de tijolo ou então um pedaço de madeira, nós podemos ver que eles têm forma e volume definidos e não dependem do espaço onde eles estão para nós podermos observar isso. E os líquidos? Os líquidos, eles têm volume, mas não têm forma definida. Eles irão depender dos recipientes onde eles forem colocados. Eles irão assumir a forma ali do recipiente onde eles estão, como esses líquidos que a tia colocou aqui. Cada líquido adquiriu a forma do recipiente onde foi colocado. E os gases? Os gases não possuem nem forma e nem volume definidos. Nós sabemos que eles existem porque, ao olhar uma bola cheia de ar, nós sabemos que ali existe gás, existem os gases. Mas, se nós furarmos essa bola, o gás irá se expandir pelo ar. Então, os objetos no estado sólidos, eles têm forma e volumes definidos. Os objetos no estado líquido, eles possuem volume, mas não possuem forma definida, pois eles dependem do lugar onde eles forem colocados. E os gases não possuem nem forma e nem volume definido. Então agora, virando a página, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do calor. Os estados físicos dos materiais podem ser alterados quando eles recebem calor, recebem energia em forma de calor. Por exemplo, ao aquecer um chocolate no fogão, o que irá acontecer? Ele estará recebendo calor ali da chama, da panela onde ele foi colocado, e ele irá derreter por conta do calor. Assim acontece também com um sorvete. Ao ficar fora da geladeira, o picolé ou o sorvete, o que irá acontecer? Lembram que nós falamos que as temperaturas passam sempre da mais quente para a mais fria? Lembram disso? Então, o que acontece? A ação ali, o calor do ambiente faz com que o sorvete, ele derreta. E se forem mantidos em um ambiente com temperaturas baixas, acontece o contrário do que aconteceu ali ao serem aquecidos, tanto o sorvete quanto o chocolate. Se nós colocarmos um chocolate derretido, que está em uma temperatura alta, dentro da geladeira, o que irá acontecer? Ele irá passar o calor ali para o ambiente onde ele está, que é um ambiente gelado, e ele irá endurecer, ele irá congelar. É isso que acontece. Por quê? O que acontece? A tendência entre calor e frio é sempre equilibrar. Então, se algo está muito quente e é colocado em um local gelado, ele passará esse calor ali para o ambiente e eles ficarão na mesma temperatura. Então, se algo é exposto a altas temperaturas, como o chocolate e o sorvete, o que irá acontecer? Ele irá derreter, pois o calor fará com que esses alimentos derretam. Se nós fizermos ao contrário, colocar algo derretido, chocolate derretido ou sorvete derretido na geladeira, ele irá congelar. O sorvete congela no congelador. O chocolate não precisa de temperaturas tão altas para congelar, assim como o sorvete. Então ali vocês têm alguns exemplos. Os
que as substâncias que compõem derretem ou se solidificam a partir de determinadas temperaturas. A água, por exemplo, ela começa a derreter em temperaturas acima de 0 grau. Então, se eu tiro um cubo de gelo ou algo da geladeira, com temperaturas acima de 0 grau, esse líquido já irá derreter. Ia se solidificar, formando gelo em temperaturas abaixo de 0 grau. Então, para descongelar, acima de 0 grau ali já começa a descongelar. E para que esse líquido ele congele, precisa de temperaturas abaixo de 0 graus. Já o ferro, ele torna-se líquido, olhem só quão alto precisa ser a temperatura para que um ferro comece a derreter. 1500 graus Celsius. É muito quente, porque o metal, ali o ferro, ele é muito sólido. Ele precisa de temperaturas altíssimas para derreter. Próxima página. Você sabia? O calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o estado líquido. Olha que interessante. Por isso que quando a mamãe vai lavar a louça, ou a irmã, ou vocês mesmas que já são bem grandes para lavar a louça, e se nós colocarmos água quente nos objetos que estavam engordurados, ele faz com que aquela gordura ela torne-se líquida. E um pouco de sabão já será suficiente para remover e deixar ali os objetos bem limpinho. Então, a água quente faz com que a gordura passe do estado sólido para o estado líquido. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar de estado físico. Sabiam disso? Que um material ele pode se modificar sem mudar de estado físico, sem passar de sólido para líquido ou de líquido para sólido? Isso mesmo. Por exemplo, se vocês precisarem abrir sabe aqueles vidros de conserva? Sabem, né? Aqueles que nós compramos com pepino, com ovos ou então com palmito. Então, eles vêm bem vedado. É um pouco difícil abrir. Eu tiro o ar de dentro do vidro para poder abrir. Tiro a pressão que tem ali dentro, pressionando com uma faquinha do lado. Mas, se vocês esquentarem uma chaleira de água, vocês não, papai e mamãe, que só pode ser feito por adulto, esquentar uma chaleira de água e derramar ali na ponta, ali na tampa, o que irá acontecer? Aquele metal, ele irá se expandir, ele irá dilatar-se e vocês conseguirão abrir. Então, a alta temperatura faz com que um objeto ele se dilate. E as baixas temperaturas faz com que o objeto se retraia. Então, esse mesmo objeto exposto a alta temperatura, ele irá dilatar-se e se vocês colocarem ele na geladeira, ele irá retrair-se, contrair-se. Tá bom, meus amores? Então, é isso que acontece. Ele irá, ao esquentar, ele aumenta de tamanho e vocês conseguirão abrir com facilidade. E ao gelar, ele contrai-se. Não é que ele diminui, ele fica mais pressionado. Isso acontece também quando nós precisamos fazer uma encanação. Por exemplo, se vocês querem colocar um cano maior dentro de um cano menor, o que pode ser feito? Nós podemos aquecer o cano na chama do fogão, aquecer no fogo, e ele vai ficar maleável, ou seja, ele vai se dilatar e vocês conseguirão encaixar. E para que ele endureça, para que ele fique firme, nós vamos querer que ele se contraia. Então, nós iremos esfriá-lo. Olha que interessante. Então, a água, porém, comporta-se de maneira diferente. Ela dilata-se e ocupa mais espaço quando está próxima do ponto de congelamento. Então, a água, ela tem a propriedade contrária. Por exemplo, ali se vocês verem uma garrafa contendo água, ela for esquecida no congelador,
a água vai congelar e a garrafa vai estourar, pois a água congelada ocupa mais espaço do que a água líquida. Então, esse processo contrário só acontece ali com a água. Os demais objetos, eles se contraem e se dilatam por igual. Podem ser metais, podem ser plásticos, nós conseguimos fazer eles se dilatarem ao serem aquecidos e se contraírem ao serem gelados, expostos a temperaturas menores. Agora nós vamos fazer uma experiência para ver esse efeito do calor. Então nós vamos fazer a experiência ali da página 12 para ver os efeitos do calor. Nós vamos precisar de 2 copos transparentes, água, creme de leite e uma colher. No primeiro copo eu tenho água morna e no segundo copo eu tenho água fria. O que nós iremos fazer? Nós iremos colocar uma colher de creme de leite em cada um dos copos. O copo 1 com água morna e o copo 2 com água fria. E vocês poderão observar que a gordura ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Será que na água morna ou será que na água fria? A tia falou que a água morna ela transforma a gordura em estado líquido. Então, vamos ver se isso realmente acontece com o creme de leite, já que ele é um alimento que contém bastante gordura. Deixa eu pôr os copinhos mais pra cá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pouco de creme de leite na água fria. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme de leite na água morna. Vamos ver o que irá acontecer. Vamos ver se ele se dissolve com mais facilidade na água morna ou na água fria. Não podemos mexer. Então, vamos observar aqui o que acontece. Então, ao esperar alguns minutos, vejam o que aconteceu. O creme de leite que a tia colocou aqui, dentro do copo de água fria, ele praticamente está inteiro, ele não se dispersou. E o que nós colocamos aqui, dentro do copo com água morna, ele se espalhou. Então, isso aconteceu porque o creme de leite, ele é um alimento que apresenta bastante gordura. E o calor da água faz com que a gordura se espalhe. Olha que interessante. Agora que já vimos a experiência, vamos lá para a página 13. E lá está falando sobre os bons e os maus condutores de calor. Vocês sabiam que existem objetos que são ótimos condutores de calor, que conduzem o calor com muita facilidade, mas também existem objetos que são maus condutores de calor. Vamos ver alguns exemplos? Ali na apostila de vocês tem uma panela, ela está sendo aquecida ali no fogo. As panelas geralmente são de alumínio ou de ferro ou qualquer outro metal. Elas são feitas com esses materiais, pois o metal, ele é um ótimo condutor de calor. Por isso que a chama, ao aquecer a panela, o alimento que está dentro dela aquece mais rapidamente, por ela ser um ótimo condutor de calor. Vocês sabiam que o corpo humano também é um bom condutor de calor? Quando nós estamos com frio e recebemos um abraço, nós conseguimos nos aquecer, pois nós temos ali uma troca de calor, já que o calor é uma energia em trânsito, ela sempre está passando. Ninguém tem o calor, eu não detenho o calor, pois ele é uma energia em trânsito que está sempre passando de um corpo para outro. Por isso que objetos que precisam ser ótimos condutores de calor, que são utilizados para aquecer, ou por exemplo, o ferro de passar roupa, ele é feito de metal. Claro que o lugar onde nós pegamos ali é plástico,
Mas a parte onde entra em contato com a roupa para que ela fique bem lisinha, ele é feito de metal, porque o metal é um ótimo condutor de calor. Já o isopor, que vocês podem ver ali, não é um bom condutor de calor. Ah, mas que interessante isso! Por isso que ele é usado para armazenar alimentos que nós queremos manter em temperaturas baixas. Certo ou errado? Certo! Já que ele é um mau condutor de calor, ele não permite que o calor externo entre dentro do alimento que está ali armazenado dentro da caixa. Então, o isopor é um mau condutor de calor. Ele é utilizado para manter os alimentos geralmente em temperaturas mais baixas. Como não sofre muita ação externa, ele é considerado um mau condutor de calor. Além do isopor, existem outros materiais que são maus condutores de calor, como por exemplo, a madeira, a cortiça, a lã, a cerâmica, o silicone e também o ar. Ah, então a lã ela é um mau condutor de calor, tá? Então se a lã que nós usamos no inverno, um casaco, ele é um mau condutor de calor, mas então por que nós utilizamos para nos aquecermos? Aí que tá, nós não utilizamos para nos aquecermos. Nós utilizamos para não perder o nosso calor para o ambiente. A lã, ela não nos aquece. Ela não permite, por ela ser uma má condutora de calor, ela não permite que nós percamos calor para o meio ambiente. Por isso que nós utilizamos agasalhos no inverno, sabe? Veja que legal. E outra coisa, como será que o iglu, ele consegue proteger do frio? Vamos descobrir assistindo um vídeo como que o iglu consegue proteger do frio, já que ele é construído com blocos de gelo? Tem uma explicação aí e tem a ver com o ar dentro dos blocos, já que o ar é um mau condutor de calor e ao compactar os blocos de gelo para a construção dos iglus, eles contêm ar ali dentro das suas partículas, o iglu é ele consegue manter o calor ali dentro das suas, ele é um mau condutor de calor, ele não perde calor, ele consegue manter o calor ali dentro para aquecer as pessoas que estão morando dentro dele. Vamos assistir o vídeo para entender um pouquinho melhor e vocês também podem fazer a leitura do texto ali na página 14. Então, por hoje é só, não temos o que responder, apenas lá na questão 12 vocês precisam colocar o que aconteceu com o creme de leite na água morna e na água fria, tá? E apenas isso, tá bom, meus amores? Então, até a próxima aula, um grande beijo! Olha, tá frio! Oh, claro! O iglu é feito de neve. É uma casa feita de neve? Legal! Eu sempre quis saber como é um iglu de verdade por dentro. O que foi, Júpiter? É que eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Bom, é que se o iglu é feito de gelo, deve estar gelado lá dentro. Não se preocupe, Júpiter. Está quentinho lá dentro. Vamos lá! Vamos ver como é lá dentro. E aí, pessoal? Oi, tio. Esses são os meus amigos, Luna, Júpiter e Cláudio. Oi! Uau! Esse iglu é tão incrível! Obrigado. Cadê seu pai? Ele está pescando. Eu vou ver se ele precisa de alguma ajuda. Tá tão quentinho aqui. Mas a parede é fria. Como uma coisa tão fria deixa a gente tão quente? O que tá acontecendo aqui? Talvez a neve seja mágica, Luna. Eu acho que não era mágica. Mas o que poderia ser? Boa ideia, Cláudio. Vamos fazer nosso próprio iglu. Daí a gente vai saber como é que eles funcionam. Primeiro, a gente vai precisar de neve. Eu pego. Ai, não. Talvez isso ajude.
cima. Agora precisamos fazer um buraco. Perfeito! E agora? Agora a gente precisa testar. Cláudio. Não tá quente lá dentro? Nem um pouco? Já sei. Uau, que frio! Vamos ver a temperatura dentro do nosso iglu. Tá igual aqui fora. Vai ver, o iglu precisa de um tempinho pra começar a funcionar. Será? Vamos esperar um tempinho pra ver o que acontece. Será que agora o iglu tá pronto? Vamos ver. A temperatura ainda é a mesma dentro e fora dele. Não funcionou. Viu? Os inuites devem ter uma neve mágica mesmo. Bom, só tem um jeito da gente descobrir. Vamos fazer de conta que a gente era iglu e descobrir o que é que tá acontecendo aqui. É! Somos um iglu! Uau! Olha, tem gente entrando aqui. Que bom que eles trouxeram esses casacos. Tá frio aqui. Espera um pouco. Tá começando a ficar quente aqui dentro. É verdade, Luna. Eu estou sentindo. Eu também, mas eu ainda tô com frio nas costas. Mas de onde tá vindo calor? Será que eles ligaram o aquecedor? Eu tive uma ideia. Mas eu não tô vendo nada de... Peraí. Ah! O calor tá vindo deles. É isso! São as pessoas que deixam o iglu quentinho. As pessoas? E a gente mantém o calor aqui dentro.